Louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade de expressarmos a nossa adoração, louvor ao seu nome. Querido, seja bem-vindo a esta oportunidade de reflexão na palavra. É muito bom ter você conosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 10 a 15. Esta será a nossa unidade de reflexão nessa noite. E mais uma mensagem da série de exposições Sinais de uma Igreja Verdadeira. Nós temos investido as exposições dominicais para aprender o que a Bíblia fala sobre os sinais de uma igreja que verdadeiramente adora ao Senhor. Eu sei que porventura está chegando agora, todas as exposições anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E hoje nós temos a seguinte abordagem: uma igreja verdadeira é uma igreja que contribui alegremente através dos dízimos e ofertas. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje e mais uma marca da igreja verdadeira. Uma igreja verdadeiramente cristã, ela contribui alegremente através dos dízimos e das ofertas. O texto de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 9, versos de 10 a 15, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, fala conosco nessa noite. É maravilhoso poder louvar ao Senhor e cantar louvores que exaltam a tua majestade. A nossa alma é alimentada. Sentimos a presença viva de Deus entre nós quando entoamos louvores a ti. Nessa hora que o nosso coração está aquecido pelas orações e pelos louvores, pedimos que o Santo Espírito do Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a mensagem do Evangelho e que ela caia como uma boa semente, uma semente fértil no solo do nosso coração e que daqui, Senhor, brote uma árvore de fé e que hoje possamos descobrir as verdades desse texto, que tudo apontam para a tua glória. Assim oramos, amém. Meus queridos, falar sobre dinheiro na igreja se tornou aquele grande elefante na sala. Desde que a nossa relação com o dinheiro se tornou um tanto idólatra, nós amamos não apenas as coisas do mundo, mas amamos aquilo que nos permite viver as coisas desse mundo. Nós passamos a rotular coisas e pessoas por cifras. Passamos a olhar as pessoas pelo que elas têm. E isso nos torna delicados ao falar sobre dinheiro na igreja. Boa parte disso é, de fato, culpa dos pastores. Primeiro porque muitos já deram mau exemplo, escândalos envolvendo pastores e líderes com finanças alheias. Mas também existe um outro problema, que pastores não costumam ensinar sobre dinheiro na igreja. Porque acham que ao falar disso, as pessoas vão pensar que ele é mercenário, que ele quer arrecadar mais, ele quer viajar mais vezes para a Europa, como se uma vez por ano não fosse suficiente. E aí as pessoas acham que falar de dinheiro é um grande pecado na igreja. Mas também existe um ponto que, por vezes, uma igreja é erroneamente ensinada, não apenas pelos pastores, mas pela uma cultura evangélica, sobre a relação do crente, adoração e dinheiro. Como se dinheiro nada tivesse a ver com adoração, como se finanças nada tivesse a ver com a vida com Deus, e que dízimo e oferta fosse uma coisa tão particular
tão reservada que ninguém pode falar de púlpito sobre isso. Desde que a teologia da prosperidade passou a ser a lente que fala, o microfone, que fala de dinheiro na igreja, movimentos inteiros, igrejas inteiras, olham para a Escritura com duas formas de ver. Aqueles que amam e idolatram o dinheiro encontram na teologia da prosperidade a motivação da sua vida. Nós vamos barganhar com Deus e vamos comprar Deus com o nosso dinheiro. Outros já ficam alerta a qualquer sinal ou menção que o pregador vai falar de dinheiro no púlpito. Então a gente já se arma quando alguém vai falar de dinheiro no púlpito, porque acha, ou ele quer arrancar dinheiro de nós, ou então ele vai nos ensinar a viver melhor com Deus. E aí por isso, quando nós falamos sobre dinheiro no púlpito, as pessoas pensam que o pastor vai tentar convencer você a dar tudo o que você tem. Ou vai dizer, não liga para isso, Deus não quer teu dinheiro, não tem nada a ver com adoração. Mas nós vamos aprender hoje que quando pastores falam de dinheiro, não é para os crentes fecharem a carteira e proteger os seus bens. Quando pastores sérios falam de dinheiro, eles vão ensinar você a lidar corretamente com isso em relação à adoração ao Senhor. Infelizmente, pelos erros de alguns servos de Mamon, um termo que você já deve ter conhecido na Bíblia como um termo que foi atribuído a uma divindade relacionada à avareza, pastores e igrejas sérias hoje sofrem desconforto ao falar sobre esse assunto. A gente fica inquieto, o pastor vai falar de dinheiro, meu Deus, o que ele vai querer? Ele vai me exortar? Ele vai me ensinar alguma coisa? Como se esse fosse um daqueles tópicos que eu não posso pregar no domingo à noite. Mas você vai perceber que falar de dinheiro, falar de adoração, dízimo e oferta é um assunto tão espiritual como qualquer um outro e que você precisa saber muito bem. A Escritura Sagrada fala sobre dinheiro, fala dessa relação entre adoração, generosidade, ofertas e dízimos. E percebemos que Deus tem uma grande lição para compartilhar conosco, para nos ensinar a viver abençoado com aquilo que ganhamos, com aquilo que temos e com aquilo que adoramos, quando o assunto envolve o dinheiro. Então, em primeiro lugar, me permita apresentar para você o que eu chamo de uma teologia bíblica sobre o dízimo. Eu quero investir alguns minutos para passear com você em toda a Escritura, para que você entenda, dinheiro não é um assunto da Igreja Universal. Dinheiro no púlpito não é um assunto de pastor pilantra que quer enriquecer à custa dos outros. Dinheiro é um assunto que a Bíblia fala de uma forma santa e poderosa. E tudo começa no Antigo Testamento. Desde os povos anteriores ao povo hebreu, povos que surgiram antes do povo de Deus surgir na história, existia uma prática de retribuição em adoração, em momentos de culto, onde as divindades eram adoradas através de uma gratificação. E eles adoravam as divindades, agradecendo a elas pelas colheitas favoráveis, pelas vitórias nas batalhas. Os povos antigos tinham esse costume de ofertar a seus deuses porções dos seus ganhos, como uma forma de, por exemplo, alimentar esses deuses. Algumas religiões antigas afirmam que alguns deuses precisavam ter as suas necessidades saciadas. Então, as pessoas ofertavam porções de comida para esses deuses. Outros queriam apenas agradecer aos deuses pelas boas colheitas, pelas vitórias nas batalhas, pela conquista de novas terras, pela posse de novos escravos. Outros povos antigos apaziguavam a ira dos seus deuses através de ofertas e dízimos. Quando eles entendiam que a divindade era o tempo inteiro irada contra o mundo e que ela precisava ser agraciada com uma oferta para amenizar a sua raiva. Na época que o povo de Deus surge, os patriarcas usam desse conhecimento para se relacionar com Deus. Então Deus não proíbe que os patriarcas direcionem essa prática de ofertar aos deuses, agora voltando-se para Deus como uma espécie de gratidão a Ele. Então observem que desde o Antigo Testamento
A palavra ligada à relação de adoração e dízimos não é prosperidade, não é garantia de sucesso, mas é gratidão a Deus. Então, Yahvé usou dessa modalidade para ensinar o povo o princípio da gratidão correta ao Deus verdadeiro. E já na época, por exemplo, de Jó, um dos mais antigos patriarcas, nós aprendemos que Deus se mostra diferente. Eu não sou igual aos outros deuses, eu não preciso ser alimentado. Jó, projeta para mim, por favor, aí, 41:11, mostra que Deus não precisa de nada que os homens possam dar. Portanto, o dízimo e a oferta não alimenta a Deus como se ele fosse alguém precisando de alguma coisa. Muito menos que Deus está irado e que a sua ira é apaziguada por sacrifícios aleatórios. Pois Hebreus 10, versos de 4 a 7, vai dizer que sacrifícios de animais não apaziguam a ira de Deus, por isso Jesus, o sacrifício perfeito, teve que vir à terra. Abraão, lá em Gênesis 14, mantém essa tradição antes do povo de Israel, do povo hebreu, e ele dizima os despojos de uma guerra, entregando-os a Melquisedeque, mostrando que desde o antigo mundo, desde os primeiros passos do povo da aliança, adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas é uma postura de gratidão do povo da aliança. Jacó se dispôs a dar o dízimo quando ele teve uma experiência com Deus em Betel. Gênesis capítulo 28, versos de 18 a 22. Aquilo que os povos pagãos faziam por motivações idólatras a seus deuses, Yahvé redireciona para o princípio correto. Deus aceita que o seu povo devolva a ele porções do seu ganho, não para barganhar com ele, não para alimentá-lo, mas agora por gratidão, porque o seu povo é abençoado vivendo no domínio do Criador. Então, com o surgimento da lei, lá no livro de Levítico, você observa que o dízimo ele se torna parte da liturgia do povo de Deus. Pela lei, o povo deveria dizimar de todos os produtos da terra e do seu rebanho. Deus estabeleceu assim, organizando a administração das finanças do povo da aliança. Lá em Levítico 27, 30, Deuteronômio 14, você vê que Deus determina e estabelece que o dízimo do povo deveria ser dado a ele. Não foi alguém que um dia assumiu o palanque e falou o seguinte: cara, que tal tu dar 10% da tua receita aí e a gente vai juntando aqui e vê o que dá? Não, Deus determinou isso para o seu povo. Os dízimos pertenciam ao Senhor e não a quem dava. Levítico 27, 30 ensina que o dízimo não pertence a quem dá, mas pertence ao Senhor com um propósito muito específico. O propósito imediato era sustentar os ministros encarregados diante do Senhor para manter a casa de Deus funcionando. Mas também nós aprendemos no Antigo Testamento, em Números 18, verso 21, Deuteronômio 12, que o dízimo atenderia os necessitados do povo, entre o povo, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Mas percebam que não era o indivíduo que administrava o seu dízimo. Ele entregava na casa de Deus e os ministros encarregados disso cuidavam para que ninguém ficasse desamparado na terra de Israel, para que não houvesse no povo do pacto alguém desprovido da bênção de Deus. Deuteronômio 14, 28 e 29 ensinam sobre esse princípio. Uma outra verdade é que no Antigo Testamento o propósito do dízimo era uma celebração, onde as pessoas com coração grato, em reunião de culto, entregavam ao Senhor parte do seu ganho como uma retribuição. Senhor, obrigado pela provisão abençoada do Senhor sobre a minha família. Por isso que quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos um detalhe super importante. Em todas as narrativas em que Israel estava fria espiritualmente, os filhos de Israel abandonavam a prática do dízimo. E se você lê a história de Israel, você percebe que nos momentos de crise espiritual, quando Israel estava frio no seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que eles faziam era abandonar o dízimo e a oferta. Tema que foi palco de um livro inteiro, o livro de Malaquias, ou porções do livro de Isaías, onde Deus diz para o povo
que eles deixam de dizimar, deixam de ofertar por causa da sua frieza espiritual. Lá em Malaquias, por exemplo, nós temos Deus repreendendo o povo, porque o povo não está dizimando e ofertando como Deus estabeleceu. Se você ler Malaquias 3, versos de 6 a 12, você vai perceber que lá Deus diz o seguinte: vocês me entregam o pior, me entregam o que sobra, me entregam de qualquer jeito e ainda querem que eu os abençoe e aceite a oferta de vocês. Lá no Antigo Testamento, você vai perceber então que a relação de Deus com o seu povo, através do dízimo e da oferta, media duas coisas. Primeiro, o quanto o nosso coração, o coração deles, era grato pela provisão do Senhor. E segundo, como estava a vida espiritual do povo. Quando o povo esfriava espiritualmente, eles deixavam de dizimar. Nós percebemos em porções do Antigo Testamento, por exemplo, lá em 2 Crônicas 31, de 4 a 12, que a reforma de Ezequias teve como um dos seus focos restabelecer o dízimo e a oferta na casa de Deus. O contexto é de uma reforma espiritual, mas Ezequias fala: nós vamos começar do jeito certo, retomando a atividade do dízimo e da oferta. Quando o povo volta do exílio babilônico, lá em Neemias capítulo 10, Neemias capítulo 13, uma das primeiras coisas que o povo faz ao renovar a sua aliança com Deus é prometer ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque a gratidão na devolução a Deus, parte dos seus ganhos, mostrava que o povo estava com o coração aquecido e confiando na provisão do Senhor. No Antigo Testamento nós aprendemos que há 3 formas de dizimar. Uma forma delas era a forma anual. A pessoa juntava tudo que era arrecadado durante um ano, e durante esse ano ele separava a parte de Deus, e numa celebração, Levítico 27, 31, eles entregavam a Deus aquela arrecadação separada ao Senhor durante um ano. Outra forma que nós percebemos em Deuteronômio 14 é que, de vez de ser anual, a cada 3 anos, o povo, as cidades inteiras, ofertavam para o templo provisão para que a obra de Deus não parasse. Mas também temos no Antigo Testamento a forma frequente do dizimar e ofertar. A cada colheita, a cada produção, os fiéis entregavam no templo parte daquilo que fora recebido. Então perceba que eu estou dando para você fundamentos bíblicos para que você entenda um princípio. O dízimo não é uma coisa nova. O dízimo não é uma coisa recente, mas é tão antiga quanto o próprio pacto de Deus com o seu povo. No Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento foi uma igreja que começou composta por judeus, que não abandonaram a tradição do dízimo, que já vinha da cultura antiga da lei. Eles não negociaram o dízimo ou repudiaram o dízimo, mas agora eles direcionavam os dízimos e as ofertas em adoração a Jesus, em adoração ao Senhor, porque é o mesmo povo, é o mesmo pacto, é a mesma aliança. Jesus deixou claro que a relação do povo de Deus com o dinheiro e com o dízimo não era uma questão de barganha, como os falsos profetas estavam ensinando. Não era um investimento na sua salvação, ou muito menos uma modalidade de negociar com Deus. Jesus fez questão de separar a relação mundana do dinheiro com a adoração verdadeira. Os ídolos e os falsos mestres usam o seu dinheiro para fins escusos. Nós aprendemos isso semana passada ou algumas semanas atrás. Me deem os ouros, tragam as pratas e deixem eu fazer um ídolo para vocês. Jesus ensina um princípio diferente. Ele ensina que quando nós somos gratos, nós ofertamos ao Senhor como parte da nossa adoração. Em Mateus capítulo 22, verso 21, é que Jesus nos ensina a relação correta do dízimo e da oferta. Ele diz: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E Jesus não está abolindo o dízimo, como alguns já afirmaram. Ele está dizendo, quando se trata de devolver ao Senhor, você não deve partir para isso como se fosse uma negociação. Olha, Deus, eu estou te dando 10 para que você me dê 100. Olha, Deus, olha para mim, eu estou deixando aqui para não ter que deixar na farmácia. Jesus ensina, quando você parte para a adoração envolvendo dinheiro, lembre-se de gratidão, lembre-se de fidelidade, lembre-se de bênção que vem para você.
Então é pensando nesse aspecto que as cartas apostólicas nos alertam sobre o perigo do amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo nos ensina sobre a motivação de falsos líderes. Paulo nos ensina sobre a ganância dos homens impiedosos. Pedro fala sobre os maus pastores que não ensinam corretamente a relação do dinheiro, porque são enganadores, dominadores, usurpadores. Não nos faltam textos no Novo Testamento, como por exemplo Tito capítulo 1, versículo 11, 2 Pedro capítulo 2, verso 3 e 14, Judas, verso 16, que mostram que o dinheiro é um assunto que é levado a sério pela Escritura, porque trata-se de gratidão, adoração e louvor ao Senhor. Bem, se você tinha alguma dúvida até aqui, que a Bíblia fala de dinheiro, eu te dei muitos motivos para pensar. Te apresentei inúmeros textos, desde Gênesis até o livro de Judas, que falam sobre a relação da adoração, dízimos e ofertas. Mas agora eu quero te levar para o texto que nós lemos e perceber como Paulo aplica isso para uma igreja verdadeira. Porque já não bastasse uma teologia bíblica sobre o dízimo, eu quero te ensinar nessa noite a pensar biblicamente sobre dízimos e ofertas. Para que quando você, em culto ao Senhor, entregar o seu dízimo e a sua oferta, você o faça com a motivação correta. Você faça da forma bíblica. E aí no texto que nós lemos, Paulo está ensinando um princípio importante. Paulo está ensinando àquela igreja a gratidão pelas dádivas recebidas, ensinando àquele povo que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Em outros textos, na mesma carta, ele ainda fala sobre dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9, é o que lemos, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 6 e capítulo 16. São textos que Paulo fala sobre a verdadeira igreja e o dízimo e oferta. Hoje, eu quero apenas destacar alguns princípios do texto de 2 Coríntios 9 e fazer você ir para sua casa pensando: quando eu deixo de dizimar, quando eu deixo de ofertar, o meu coração está errado. Eu estou respondendo negativamente ao Senhor em sua ordenança. E isso faz de você um crente que não está vivendo a plenitude da bênção do Senhor. Portanto, Paulo nos ensina nesta sessão, através de uma linguagem da agricultura, o que ele ensinou no versículo 5. Projeta para mim aí, por favor, Anderson. Ele vai dizer que, no versículo 5, que aqueles irmãos estavam ofertando de forma generosa, e essa palavra vai aparecer algumas vezes aqui, como uma demonstração de que Deus enriquece o seu povo para que eles sejam canais de bênção. Por isso que o versículo 5 destaca que eles deveriam preparar uma oferta para abençoar como expressão de generosidade e não de avareza. E é para explicar este princípio que o restante do capítulo surge. E o primeiro princípio que Paulo destaca aqui, dos versículos 6 a 9, é o seguinte: quanto menos generosos nós somos para atender às necessidades ao nosso redor, mais o corpo de Cristo sofre com limitações e problemas. Por isso Paulo vai ensinar: quanto mais generosos são os irmãos, menos problemas e privações a igreja passa. Dos versículos 6 a 9, ele vai ensinar àquela igreja que as ofertas e os dízimos, se administrados corretamente, vão suprir as necessidades da igreja e das pessoas mais carentes que fazem parte da igreja. Por isso, uma igreja saudável, ela é generosa nas suas contribuições, para que eles sempre tenham com o que abençoar as pessoas. O princípio de Paulo aqui é muito claro: uma igreja verdadeira, ela é generosa para que não haja privações e problemas no seu convívio. Uma igreja verdadeira sempre tem o que oferecer aos mais necessitados, mas mantém a sua rotina administrativa, porque os irmãos são generosos. E a fim de reforçar essa exortação, Paulo cita Isaías 55:10. E ele vai nos ensinar o segundo princípio que está no versículo 10. Paulo vai ensinar o seguinte princípio: o verdadeiro crente
não hesita em sua generosidade em ofertar e dizimar, porque ele sabe de onde vem o seu sustento e a sua provisão. Observe o versículo 10, onde ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os vossos frutos de justiça. Paulo está dizendo o seguinte: um crente verdadeiro, ele não fica hesitando em ofertar ao Senhor. Ele não fica pensando, meu Deus, se eu der agora vai faltar amanhã. Ele não negocia o seu dízimo pensando que se ele dizimar ao Senhor, vai faltar para si. Porque o verdadeiro crente confia naquele que lhe provém o sustento todos os dias. Perceba que Paulo diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, vai multiplicar o vosso fruto. Paulo faz uma afirmação de fé. Por isso é que ele diz que os verdadeiros crentes precisam confiar, porque dizimar é uma atitude de fé, sempre foi uma relação de adoração. Mas quando crentes verdadeiros são generosos, Deus manifestou a sua palavra. Ele vai multiplicar os recursos materiais dos seus filhos, enquanto estes estão usando o que recebem para abençoar a casa do Senhor. Portanto, aqui está talvez o único princípio que você aprenda nesta relação de benefício em dizimar. Quando você oferta ao Senhor com gratidão, o texto diz, quando você é generoso nos dízimos e nas ofertas, Deus vai multiplicar os seus celeiros. Um terceiro princípio é extraído no versículo 11 e 12. E o terceiro princípio é: verdadeiros crentes sabem que são abençoados por Deus para abençoar aos demais. E esse é um ponto onde o dízimo se torna delicado para nós. Além de não confiarmos que Deus vai multiplicar. E a relação da Bíblia é muito interessante. Quando um crente esfria espiritualmente, a primeira coisa que ele corta do seu orçamento é o dízimo. Passou por uma privação, ele tira o que é do Senhor. Isso mostra que ele não confia em Deus. Isso mostra que ele não é grato por Deus. E isso mostra que ele ama o dinheiro. Por isso, desde o Antigo Testamento, não dizimar e não ofertar mostra que somos frios espiritualmente, que não confiamos no Senhor e que amamos a segurança que o dinheiro nos dá. Paulo diz que verdadeiro crente sabe de onde vem o seu sustento, por isso ele é generoso nas ofertas e nos dízimos. O segundo princípio está ligado a esse: eu abençoo pessoas porque Deus me abençoou para isso. O terceiro princípio: verdadeiros crentes sabem que são abençoados por Deus para abençoar. E esse é o ponto delicado. Nós vivemos uma ética mundana de valores que o mundo coleciona em nosso coração. Ganhar, ganhar, acumular, acumular, ter, são verbos que definem a nossa geração. Então, quando os corações são presos a essas coisas, nós não costumamos ser generosos para liberar e para abençoar. Paulo ensina que somente corações presos aos valores desse mundo é que acham que a bênção de Deus é para uma finalidade egoísta. Deus está me dando, é para eu ter mais. Deus está me dando, é para eu melhorar mais. Deus está me dando para eu acumular, ganhar e ganhar. Só que no versículo 11 e 12, Paulo nos ensina que o verdadeiro crente aprende que a sua vida é como um canal, onde a bênção passa, irriga, mas segue para outras pessoas. O falso crente não, ao invés de ser um canal, ele é um pote, onde a bênção vem sendo derramada e ele quer que aquilo seja cheio para si. Os versículos 11 e 12 nos ensinam que a prática da oferta e do dízimo parte de um coração que entende qual é o seu lugar na igreja de Cristo. Você está aqui para ser abençoado, para abençoar, e não abençoado para acumular. Porque Jesus nos disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Cristo nos ensina que o Pai Nosso nos abençoa para que nós abençoemos os que estão ao nosso redor. E a prática do dízimo e da oferta
quando administrados corretamente, servem para que o corpo de Cristo não sofra privações, limitações por falta de generosidade. O versículo 12 mostra a finalidade bíblica do dízimo e da oferta. É suprir a necessidade dos santos a partir da administração daquilo que é arrecadado, pelos responsáveis que foram empossados para o devido fim, pois é assim que a igreja administra o seu dízimo. Você não tem o direito bíblico de administrar o dízimo do Senhor. Você administra aquilo que é seu, aquilo que é do Senhor. Desde o Antigo Testamento, Deus levantou levitas e sacerdotes para administrar. Por isso que você não pode decidir, pastor, esse mês eu vou ajudar com o meu dízimo uma família carente lá do bairro tal. Pastor, esse mês com o meu dízimo eu vou ofertar para pintar uma casa lá na periferia. O que é do Senhor, Ele organizou quem deve administrar e não é você, porque o dinheiro, a oferta, o dízimo, a arrecadação é do Senhor. No Antigo Testamento, levitas e sacerdotes. No Novo Testamento, diáconos e a liderança local da igreja são os responsáveis para administrar o que é do Senhor. O crente, eu reforço, não pode administrar essa parte da sua renda. Você administra o que você colocou no seu coração que é seu, mas o que é do Senhor não compete a você administrar, porque é um dinheiro santo no sentido de devolvido em adoração, em gratidão ao Senhor. O verso 13 destaca um quarto princípio valioso. Dízimos e ofertas são atos de obediência à Escritura e não uma questão pessoal. Se hoje você conversar com as pessoas, por que elas não dizimam ou ofertam, elas vão ter uma resposta subjetiva. Mas assim como alguns princípios que Paulo vai chamar de confissão do Evangelho não são subjetivos, são questão de obediência, o dízimo e a oferta não é uma questão que você decide se é correto ou não, se tem que dar ou não. Mostrei para você no primeiro momento que desde o Antigo Testamento o Senhor estabeleceu isso para o seu povo. Por isso que no versículo 13, Paulo fala que a prova dessa ministração glorifica a Deus pela obediência dessa vocação ao Evangelho. Ou seja, como parte do mesmo povo, como parte do mesmo corpo de Cristo, desde a época dos patriarcas, nós perpetuamos aquilo que os nossos antepassados praticavam. Nós reproduzimos aquilo que o Senhor ordenou. Por isso, se você é crente, você deve dizimar e ofertar, não porque você acha que é legal, mas porque você é obediente a toda a palavra. O ponto é que muitos de nós queremos obedecer partes da palavra e não toda a palavra. Dízimo e oferta entra como uma questão de obediência, porque é uma forma de glorificar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Paulo está ensinando aos coríntios aqui no versículo 13, que uma das provas que eles amavam a Deus era que se eles fossem generosos nos seus dízimos e nas suas ofertas. E aí, um último princípio pode ser extraído do versículo 15, quando Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. O último princípio é o seguinte: a generosidade em obediência nos dízimos e nas ofertas é um dom maravilhoso de Deus, dado aos seus filhos, com o fim de abençoar a obra de Cristo. E aí aqui a lógica é a seguinte: humanamente, friamente falando, na sociedade que vivemos, compartilhar, dividir, doar, não faz parte do nosso vocabulário. Nós vivemos a ética do capital, nós vivemos a ética do ganhar e possuir, e se possível passar por cima dos outros para ter. Paulo vai dizer que a generosidade que existe no corpo de Cristo, nos dízimos e nas ofertas, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus que só os verdadeiros crentes praticam. Paulo usa um termo inefável, indescritível, para explicar que os coríntios ali não estavam agindo de forma humana, mas vivendo uma coisa grandiosa de Deus, promovendo no meio daqueles irmãos um ambiente de bênção, de amor, de compartilhar. Somente Deus tem o poder de nos fazer abrir mão daquilo que nós achamos que é nosso.
Somente uma ação de Deus faz com que você abra a sua carteira, abra a sua conta bancária para ofertar e dizimar, uma coisa que humanamente não vai lhe ter retorno. Por isso que somente verdadeiros crentes dizimam e ofertam. Por isso que apenas verdadeiros crentes entendem o princípio da gratidão e da adoração e não ficam pensando, poxa, mas se eu der 10, se eu der 100, se eu der 1000... Porque a questão do verdadeiro crente não é o valor monetário, mas é a sua postura diante de Deus em adoração. Corações egoístas sempre vão relutar em ofertar e dizimar. Por isso que Paulo vai falar em outro momento, Deus ama quem dá com alegria. Corações egoístas sempre vão ter desculpas para não ofertar e dizimar. Por isso que Deus fala, cada um contribua conforme tenha proposto em seu coração. Porque Deus não quer constranger você sabendo que esse é o seu ídolo. Deus não está mendigando para você uma oferta ou um dízimo. Se você não entende que é gratidão, adoração, confiança, o seu dinheiro é até amaldiçoado quando é colocado no gasofilácio. Está com dúvidas? Leia Isaías. Ele fala, olha, eu não quero essa oferta de vocês. Em Malaquias Deus chega a falar, quisera alguém perdesse a chave da igreja, para não abrir a igreja e vocês entrarem na minha casa para trazer misérias para mim. Quando Paulo diz que o dízimo e a oferta é um dom de Deus, é uma forma que nós temos de mostrar o como o nosso coração não é egoísta, não é preso às coisas aqui da terra. Por isso, corações egoístas relutam em ofertar, corações transformados ofertam com alegria e gratidão ao Senhor. Você pode perguntar, certo, pastor? O Senhor nos deu uma base bíblica sobre dízimo e oferta. O Senhor nos explicou como a Bíblia administra essa questão das minhas finanças e adoração ao Senhor. Mas, pastor, o que acontece quando verdadeiros crentes, em uma verdadeira igreja, ofertam e dizimam com regularidade, com generosidade e com amor? Eu sei que você não prestou atenção nisso, mas se você observar com atenção, esse texto que nós lemos, você vai perceber quantas vezes Paulo fala que as ofertas e dízimos resultam em oração de gratidão a Deus. Depois você vai correr o olho aí, você vai perceber que do verso 10 ao verso 15, a expressão graças a Deus, redunda em graça a Deus, glorificam a Deus, brotam do texto. Qual é o grande resultado de uma igreja que oferta e dizima com regularidade? Você percebeu que agora o texto fala de gratidão, mas você percebeu também o fato de que uma igreja é fiel, ela adora ao Senhor com mais alegria? Leia o texto de novo, ele vai dizer, quando vocês abençoam a igreja, a causa, a obra, louvam ao Senhor e tudo isso redunda em muitas graças a Deus, versículo 12. O que de fato acontece quando uma igreja verdadeira é fiel nos dízimos e nas ofertas, é que os ministros que são sustentados pela obra, são sustentados de forma digna, para que continuem a boa obra de pastorear e ensinar o rebanho de Deus. Paulo fala que merecedores de dobrados honorários são aqueles que pastoreiam bem e ensinam a palavra. Uma igreja regular nos seus dízimos e nas ofertas sempre terá um serviço de culto a Deus em alta qualidade e excelência. Uma outra coisa é que quando os recursos da igreja são generosos, o serviço de culto ao Senhor é melhorado. Nós temos um ambiente de culto que nos recebe, nos aconchega e nós temos possibilidade de adorar melhor ao Senhor. Necessidades locais são supridas. Irmãos têm as suas casas assistidas quando no dia da adversidade. Haverá sempre o que compartilhar com os menos favorecidos. O reino de Deus cresce em investimento missionário, em projetos evangelísticos. Toda a igreja é beneficiada com a graça dos dízimos e das ofertas. Perceba, você tem retorno daquilo que você dizima e oferta. E o retorno é para a obra do Senhor. O retorno é para crescimento do reino, tanto dos menos favorecidos, como daqueles que não conhecem a Jesus,
como aqueles que pastoreiam e lideram a igreja. Eu quero terminar essa reflexão apresentando a você hoje que uma igreja verdadeira, ela contribui com alegria, trazendo para você algumas aplicações práticas sobre o dízimos e ofertas. Coisas que você deve levar em seu coração para praticar. Quando eu cheguei a essa igreja, há uns 6 anos atrás, eu não vou citar o nome da santa porque ela está aqui hoje, mas ela falou assim: pastor, nós temos um problema na igreja, as pessoas não falam de dízimo e oferta, os irmãos não cooperam, a igreja tem muitas pessoas, mas nossa arrecadação é muito baixa, nós não temos dinheiro para trocar uma lâmpada às vezes, e precisamos que alguém nos ensine biblicamente. E eu orei ao Senhor, falei: Deus, me dê estratégia, eu tenho que ensinar toda a palavra. E desde então, periodicamente, eu preciso trazer ao púlpito este esclarecimento, porque o desejo de um verdadeiro pastor é que você entenda toda a Escritura e todos os seus princípios. E quando nós ouvimos essa expressão sobre dízimo e oferta, você percebeu uma coisa: eu não costumo fazer um momento de ofertório na igreja. Embora um culto reformado, o ofertório seja parte do culto, há uns 3 ou 4 anos atrás eu tomei uma decisão nessa igreja. Eu falei: irmão, dízimo é uma questão de adoração ao Senhor. Nossa igreja não tem aquele mural, a relação dos dizimistas e o xizinho no mês que ele deu ou no mês que ele faltou. Muita igreja tem isso por aí. A nossa noção é que dízimo é a tua relação de gratidão com Deus e confiança. Quem perde é você. Quem perde é você, em todos os sentidos. Então eu tomei uma decisão. Alguns pastores amigos não concordam com o que eu faço aqui, mas o nosso gasofilácio está ali na frente. Em qualquer momento do culto você pode, em um ato de adoração, entregar o seu dízimo e oferta. Nós não fazemos um momento de ofertório na nossa igreja. Por quê? Porque aqui no bairro, o que mais tem é a igreja que tem palavra de oferta. E aí vem alguém no púlpito, fala sobre dinheiro, promete coisas que a Bíblia não promete e usa parte do culto para falar de dinheiro. Eu ensinei essa igreja diferente. Irmão, eu não sei quanto é o seu dízimo, e é uma coisa que eu coloquei no meu coração como pastor: eu não quero olhar para você sabendo quanto você dizima. Eu sei que Júnior dizima muito, olha o naipe do cara, o cara só anda arrumado, então a gente tira por aí. Mas eu não sei quanto você dizima, eu não sei há quanto tempo você não está dando dízimo, eu não sei se você dá oferta ou não. Por quê? Porque isso não compete a mim, não compete ao tesoureiro, compete a você e Deus, compete a uma compreensão de adoração que você tem ao Senhor. Por isso a nossa igreja, ela não tem aquele momento de ofertório, porque todo momento é de ofertório. Você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, adorar ao Senhor, agradecer a Ele e cumprir o mandamento bíblico. Agora, como é que eu faço isso na prática, depois de falar sobre esse assunto? Em primeiro lugar, você precisa entender que o dízimo se baseia no fato de Deus ser o proprietário da terra que você pisa, do ar que você respira, da comida que você come, de todas as bênçãos que vêm sobre você, e Deus não te cobra por isso. Você não paga aluguel para Deus para viver. Por isso, quando um fiel entrega o dízimo ao Senhor de forma voluntária, em adoração, ele está reconhecendo, olha a diferença. É por isso que você não paga o dízimo, você não está devendo ninguém. Você devolve ao Senhor como uma espécie de gratidão por desfrutar daquilo que não é seu, daquilo que Deus permite você viver. Dízimo é um ato de adoração particular e não de uma apelação constrangedora. Sabe quando é que eu apelo? Até estava falando isso no conselho uma época dessa. Sabe quando é que eu apelo constrangendo você em relação a dinheiro? Na nossa sessão ordinária. Porque nós projetamos gastos que nós concordamos em ter. E aí você vê que manter esta obra não é barato, mas não compete ao Estado, ao governo, porque por eles isso aqui fechava e virava um cabaré, virava alguma coisa assim. Mas para mantermos a obra de Deus viva, depende de nós. Aí é nessa hora que eu constranjo você. Não dizendo assim: Maciel, cadê teu dízimo? Bora, não é isso, irmãos. Nós temos um nome a zelar. Nós somos cristãos, temos contas a pagar, precisamos honrar o compromisso que fazemos, e depende de nós. Todo ano nós apresentamos uma previsão orçamentária que envolve o meu salário, envolve os custos da igreja, envolve projetos, envolve tudo que nós devemos honrar. E nisso a igreja entende: eu preciso contribuir para essa obra.
Mas nós não fazemos isso com uma apelação, fazemos isso com o ensino bíblico. Um segundo princípio é que a não entrega do dízimo, portanto, é roubar a Deus e ser ingrato a Ele. Malaquias, capítulo 3, verso 8. Quando você não entrega o dízimo ao Senhor, você está usando o que é dele para um fim indevido, mesmo que seja pagar uma conta. Isso mostra que você não sabe administrar aquilo que é seu, você precisa usar o que não é seu para cobrir o buraco no seu orçamento. Então, não dizimar é roubar ao Senhor e ser ingrato a Ele. Um terceiro princípio, para a igreja do Novo Testamento, ou uma terceira aplicação melhor, os apóstolos perpetuaram a prática do dízimo. Por isso é que nós continuamos a fazer o que a antiga igreja fazia. Nós não queremos romper com a igreja, queremos manter a sua tradição. Uma outra prática que você deve ter em sua cabeça: o dízimo não é dado do que sobra. O dízimo deve ser das primícias. Deuteronômio 18, Malaquias capítulo 1. Os israelitas aprenderam a dar do primeiro, do maior, do melhor. João Calvino chegou a repetir a seguinte frase: as primeiras colheitas devem ser dados ao Senhor, para que antes de nós nos beneficiarmos, Ele se beneficiará daquilo que é dele. Por isso que nós não costumamos a dar o que sobra, mas damos da primazia, da primícia do nosso salário ou da nossa arrecadação. Outra prática: o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor, para ser administrado por quem Ele instituiu para isso. Os crentes não têm autorização para administrar o seu próprio dízimo e o dízimo tem que ser dado onde você é abençoado. Não adianta você ser pastoreado por mim e dizimar para o R.R. Soares. Não adianta você viver nesta igreja e dizimar na Lagoinha. A prática é, onde você está, o recurso é usado para administrar a vida coletiva da igreja. Então, se você até hoje está mandando o seu dízimo para o R.R. Soares, rasgue o carnezinho dele, rasgue aquele boleto, porque você não é da igreja dele. Ou então, vá para lá, dê problema para ele lá, para que ele cuide de você. Brincadeiras à parte, o dízimo, então, ele deve ser oferecido em adoração e não com uma movimentação bancária seca. Não adianta você ligar para o irmão Edilson, irmão Luiz: irmão Luiz, manda o pix da igreja aí, que eu já estou pagando boleto que nem presta, deixa eu logo pagar meu dízimo também. O princípio é adoração. Quando você entrar na igreja, quando você pedir o pix da igreja, ore antes. Faça daquele momento um momento de liturgia de culto. Senhor, estou entregando a Ti aquilo que o Senhor me deu como uma forma de gratidão. Não torne o ato de dizimar e ofertar mecânico, como se você estivesse pagando um carnê de um clube ou pagando uma conta do mês, mas é o momento de adoração ao Senhor. Eu espero que essa demonstração bíblica sobre dízimo e oferta não tenha sido apelativa para você, mas tenha sido instrutiva para o seu coração, para que você saiba que você é chamado em obediência para dizimar e ofertar, que você é chamado em adoração para contribuir para a obra, e que isso faz parte do movimento do seu coração, de como você está espiritualmente. Frios espiritualmente tendem a negligenciar oferta e dízimo, porque usam para os seus pecados. Corações aquecidos priorizam a gratidão ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos torne uma igreja que contribui alegremente com dízimo e oferta. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos instrui, sempre nos ensina e que nos faz obedientes em toda a palavra. Aprendemos hoje que ofertar e dizimar não é uma questão de oportunidade, não é uma questão subjetiva, mas é um ensinamento bíblico para a igreja. E que nós somos beneficiados quando a igreja é generosa nos seus dízimos e nas suas ofertas. Obrigado, Senhor, porque aqui, neste lugar, o Senhor tem se mostrado um Deus que multiplica os nossos celeiros. O Senhor tem nos permitido viver a bênção da provisão do Senhor. Se fôssemos contar as bênçãos que vêm do Senhor, nós não terminaríamos tão cedo, porque Tu tens sido fiel à Tua palavra e nos sustentado dia após dia. Livra de nós toda a avareza, livra de nós toda a miséria de coração, livra de nós todo o egoísmo, mas nos ensina a ofertar e dizimar com alegria no coração. Que a cada irmão aqui
que têm se demonstrado fiel ao Senhor, confiando na tua provisão, o Senhor escancare as janelas dos céus, para que eles possam testemunhar a bênção que é viver a tua palavra na íntegra. Aqueles que estão lutando para serem dizimistas e ofertantes, mostra-te um Deus provedor para esses irmãos, que à medida que eles confiam em ti, o Senhor derrame sobre eles bênçãos tais, que eles possam sempre ter um motivo de louvor em seu coração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina sem apelar, nos ensina nos instruindo, e que agora o nosso coração ponha em prática, para que o teu nome seja glorificado entre nós. Em Cristo nós oramos. Amém.